Yo, what's up, y'all? How are you doing? I hope you're doing alright. Bom, seguinte, pessoal. Hoje eu vou dar uma dica muito foda aqui pra vocês nesse vídeo, que é o seguinte. Existem algumas contrações, principalmente as preposições, que elas fazem, não é nada muito técnico, mas é uma parada que faz total diferença quando eu comecei a falar inglês um pouquinho mais fluido e que vai fazer diferença no inglês de vocês também. Sabe aquelas palavras que dão junção umas com as outras, que seriam as preposições? Por exemplo, off. O que acontece? Essas palavras, elas normalmente têm uma conexão muito grande em relação à sua fluência. Por quê? Conforme a forma que você liga uma palavra na outra, decidir aí o que vai identificar o quão fluente, o quão fluida a sua fala é. Por exemplo, a palavra off, uma grande maioria sabe, não se fala off, se fala of. Of, como se fosse um O e um V. Então, of é of. Não é a lot of cars, of. É a lot of cars, lot of cars, lot of cars. Que seria o O e o V. Então seria a lot of money, a lot of money, a lot of money. Eu tô enfatizando um pouquinho aqui pra vocês entenderem, mas seria a lot of money. Então o que acontece, pessoal? Ainda os nativos, depois que você identifica que não é of, é of, seu inglês já vai pra outro nível, tá? Mas se você for mais ao pé da letra e pesquisar mais ainda, você vai ver que os nativos, principalmente os norte-americanos, eles não pronunciam nem of, eles pronunciam a. Como que seria isso? Eu dou alguns exemplos aqui pra vocês entenderem melhor. Então, não seria a lot of cars, seria a lot of cars, a lot of cars. Como se fosse só um a lot of cars, a lot of cars, a lot of cars, tá? Outro exemplo, seria piece of ou piece of, seria piece of cake, a piece of cake, a piece of cake. No começo é difícil realmente você realmente conseguir pronunciar, mas toda vez que você vê um nativo falando, você vai entender, pô, é assim. Então quer dizer que ele tá falando quando você começar a identificar, isso vai melhorar o seu listening também. Porque ele não vai dizer a piece of cake, tipo assim, pedaço de bolo, não, ele vai dizer pedaço de bolo. Então significa que tem uma preposição ali e que você vai entender que é um of, que seria um of que falado fica a. Então, piece of cake, a piece of cake, tá? Então, basicamente isso. Vou dar outros exemplos aqui pra ficar mais fácil. Agora numa estrutura mais de frase, tá? He has a lot of money. 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 Então, não seria of, he has a lot of money. Mas fica a lot of money. He has a lot of money. He has a lot of money. E fica basicamente aquele inglês mais fluido, aquele inglês mais bonito que a gente gosta muito de escutar. E principalmente a gente começar a falar aí, dar um buzz aí, dar uma parada muito mais bonita, muito mais bonito no nosso inglês, e é assim realmente que fala. Então, tipo assim, ó, esses detalhes fazem total diferença quando você começa a identificar o inglês que é falado e também pra você começar a falar. Então, quando você identifica isso, você escuta melhor e você fala melhor, porque você sabe que aquela coisinha ali que é quase imperceptível é aquilo ali que vai fazer diferença, que vai te levar pro próximo nível. Normalmente, os intermediários começam a aprender isso que faz com que os intermediários consigam ir pro nível avançado, tá? Se você é iniciante, se você já tá sabendo disso, pô, já bota em prática que isso aí vai fazer total diferença. Outro exemplo, então, that's a nice piece of furniture. That's a nice piece of furniture. That's a nice piece of furniture. Então não fica that's a nice piece of furniture, porque senão fica realmente isso. O inglês do iniciante vai falar, tipo, tudo muito pausado. That's a nice piece of furniture. E nem that's a nice piece of furniture. Isso aí já é o intermediário, mas aí fica aquela sacada. That's a nice piece of furniture. That's a nice piece of furniture. Então, esse a é como se fosse o of, tá? Então, de of vai pra of e a, entendeu? Então, basicamente isso. São os 3 níveis, teoricamente, do of. E isso dá total diferença no inglês de vocês, então. Se você gostou, se você curtiu, se essa dica te ajudou, e também começa a procurar mais exemplos, mais padrões que existem nessa palavra que você vai ver. E também quando você começar a escutar os nativos, você vai entender que isso que façam que eles falam inglês, aquele, mas os caras falam muito enrolado, os caras falam muito a parada, parece que a gente não consegue entender. Sim, porque você estudou of, e você acha que é of, quando na verdade a pronúncia é of, e quando eles falam é a. Entendeu? Então, essa é a grande jogada. Então, se curtiu, se você gostou dessa dica, se te ajudou, deixa o seu comentário aqui, me diz o que tu achou. Deixa sua curtida também, compartilha com seus amigos e traz mais pessoas junto nesse processo com você. Se você curtiu, então, dá aquela força, dá essa moral aí pra ajudar no engajamento da página e pra continuar fazendo esses vídeos aqui. So, see you guys on the next video. I hope you like it. So, see you there. That's it for today.